Galera, muito boa noite, são meia-noite e 5 agora. A gente está fazendo o 15º dia do livro Uma Vida com Propósito. A Érica teve um problema com o marido, eu já queria orar pelo marido dela agora, declarar saúde e cura sobre a vida dele. Só que a gente está muito corrido, porque como eu criei as regras, a gente só tem 10 minutos e esse devocional é bem longo. E hoje o Espírito Santo pediu para que eu fizesse algo completamente diferente do que vem sendo feito nos devocionais. Eu pedi que a galera visse os devocionais, lesse o livro, visse os audiobooks e falasse sobre o que o Espírito Santo ministrasse ao coração daquelas pessoas em cada dia respectivo. E o que o Espírito Santo me ministrou hoje é: filho, eu sei que você é bom, eu sei que você é muito bom, mas você não precisa mostrar isso para ninguém. O que eu precisava que você levasse às pessoas já foi escrito, já está na minha palavra. Então o que você vai transmitir hoje não é nada além da minha palavra. Então, se você não conhece a Bíblia, se prepara para conhecer. Se você conhece, prepara para se apaixonar ainda mais e vem com a gente nesse devocional que a gente vai falar muito, muito, muito sobre a palavra de Deus. Beleza? Vamos junto. E para começar, eu quero falar de Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Gente, provavelmente vão me emocionar hoje, porque enquanto eu fazia esse devocional, eu me emocionei bastante. Hoje a gente vai falar sobre paternidade, herança e como fazer parte da família de Deus. Se você não tem um conhecimento muito aprofundado na Bíblia, eu não vou tentar fugir para assuntos teológicos, eu vou tentar ser bem firmado na palavra, ser bem básico, de uma maneira bem simples, que a mensagem chegue até o seu coração e que esse devocional possa mudar a sua vida e que você nunca mais esqueça, beleza? O primeiro tópico é: nós somos chamados filhos de Deus. E qual versículo me mostra isso, Elan? Onde está isso na palavra? Veja como grande é o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. E Elan, o que me diz isso? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E ele nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9. Qual é a única forma da gente entrar para a família de Deus? Nascendo de novo. Hoje a gente vai falar sobre batismo, mas o nascer de novo não significa ser batizado, tá bom? Ser batizado não é pré-requisito para você ser salvo, ser batizado não é pré-requisito para você tomar Santa Ceia, isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Se algum teólogo puder me contradizer, que venha, por favor, mas você não precisa de batismo para tomar Santa Ceia e você não precisa de batismo para fazer parte da família. O que você precisa é nascer de novo, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir desse momento você faz parte da família de Deus. A gente vai falar muito sobre essa família hoje, porque a gente vai falar muito sobre herança. E eu também vou falar da importância do batismo, porque eu não desmereço esse ato que é uma ordenança, é um mandamento e é também muito importante, tá bom? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá aparecer, macular-se ou perder-se o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A gente vai começar a falar agora sobre um assunto que mexeu muito comigo. Cara, eu sou um cara que não tive pai, eu quero falar muito, muito rápido isso. Sou um cara que não tive pai, sou um cara que minha família é bastante desestruturada e eu sofri muito e ainda sofro muito os reflexos da falta de paternidade.
Isso é muito sério na nossa geração. Uma geração sem paternidade foi adotada pelos vícios, foi adotada por princípios mundanos, foi adotada por um monte de coisas. E hoje é uma geração completamente ferida, é uma geração completamente machucada, onde a gente vê coisas que a gente nunca viu, como uma grande onda de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, suicídio, homossexualismo. Isso tem se espalhado como um grande vírus nessa geração que está extremamente doente, entende? E o que a gente vai falar aqui agora? Sobre a herança. O que nós ganhamos quando nós entramos para a família de Cristo. Mas antes de falar disso, eu quero que você entenda, e eu ainda vou falar muito sobre isso aqui hoje, que Ele é seu Pai, e que Ele te escolheu antes dele criar o mundo, antes dele criar os anjos, antes dele criar a terra. Ele já tinha um propósito para cada um de nós, e Ele já tinha o propósito de nos chamar de filhos. Cara, é tão importante o que você é tão importante quem você é em Deus, que os anjos estão abaixo de nós para Deus. Os anjos são seres ministradores que trabalham em nosso favor para que o nosso propósito se cumpra. Deus manda os anjos para que o nosso propósito se cumpra. E como a gente pode não dar valor a essa vida? E como a gente pode desmerecer isso? Vamos falar agora dessa herança, para que você saiba que você é um filho amado, para que você saiba que você é um herdeiro, para que você saiba que você é precioso. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Isso está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 18. Se você está sofrendo hoje, se você está passando por momentos hoje, creia que há uma glória muito maior que vai ser revelada. A gente vai falar muito básico, porque eu não posso me aprofundar na teologia, senão a gente vai demorar. Cada versículo desse a gente conseguiria fácil, trazer a mensagem de 40 minutos, explicando o contexto, cada detalhe. Mas a gente precisa ser muito rápido e muito sucinto tudo que a gente for falar. Então, é isso. Vamos, que o tempo está acabando e eu tenho 2 minutos. Só podemos ser chamados de filhos pela fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por sermos filhos, nós temos direito a toda essa herança, herança física. Nós também somos direitos a viver uma vida próspera, mas também nós temos uma herança espiritual e incorruptível. Primeiro ponto dessa herança: seremos levados desse mundo para estar com Deus para sempre. E se isso não te emociona, eu peço que você se examine como você está vivendo, porque essa esperança futura, ela tem que fazer você, cara, se incendiar todo dia, cara. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse ainda é só o nosso primeiro ponto da herança. Segundo, seremos transformados para estarmos para sempre com Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. 3. Seremos livres de todo sofrimento e morte. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois todas essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente na fonte da vida. Apocalipse capítulo 21, do versículo 2 ao 6. Por favor, se essa esperança não te emociona, você deve sim se examinar, porque a gente não foi chamado para viver uma vida na terra. Isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só uma estação. Nós fomos chamados para viver para sempre com Ele. 4. Seremos postos ao exército de Cristo e assumiremos posições de trabalho. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá vem, e não demorará. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 37. Quinto e último ponto. Eu já estourei meu tempo demais. Participaremos da glória de Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. E eu queria dar uma passada muito rápida sobre o batismo. Como a gente declara para o mundo que a gente faz parte da família de Deus. Foi o que eu falei, isso. Você não precisa disso para ser salvo. Mas o mundo vê que você faz parte da família de Cristo a partir do momento que você cumpre essa ordenança. No ato do batismo, você declara para todo mundo: eu renuncio ao meu pecado, eu estou morrendo para todo o meu passado. Entre o meu passado, o meu presente e o meu futuro acabou. Tudo está consumado. O meu passado não pode mais me condenar. Entre o meu passado e hoje existe uma cruz. A cruz que me purifica de todos os pecados. O sangue dessa cruz me lava e me purifica. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ninguém pode me condenar, seja no presente, no passado ou no futuro, porque aquele que foi levado no madeiro, aquele que era Deus, aquele que lá em Filipenses diz que era rei, mas ele esvaziou de sua glória para ser feito servo, e ele foi humilhado e crucificado. Ele levou sobre si todas as enfermidades e dores, para que hoje nada, absolutamente nada, possa me condenar. O batismo, ele não é um ritual religioso, como a Igreja Católica prega, como aquela questão da aspersão, que você precisa ser batizado para casar. Não, isso não é o batismo. O batismo é um mandamento, é uma aliança. E isso está lá em Mateus 28, 19. Eu não anotei aqui, mas é um versículo que normalmente a gente tem que saber de cabeça. Ele disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse versículo tem que estar no nosso coração todos os dias gravado, porque é a nossa comissão, é o nosso envio, é a última ordem de Cristo nessa terra para nós que somos a igreja do Senhor, tá bom? E para finalizar essa questão do batismo, porque eu estou com o tempo muito estourado, o batismo, uma analogia que eu faria com o batismo é o povo de Israel. O povo de Israel foi escravizado por 400 anos e sofreu muito. Se você ler o Antigo Testamento, o livro de Êxodo, você vai ver. E quando o povo fugiu do faraó, eles se depararam com o Mar Vermelho. E aquele mar se abre e eles passam por aquele mar e o exército vem atrás dele e aquele mar se fecha em cima desse exército e eles passam com os pés secos até o outro lado. Isso seria um simbolismo do batismo. Nenhum exército, nada que te escravizava no passado, que seja por 400 anos, seja por 1 ano, seja por 5, nada que te escravizou um dia pode mais ter controle sobre você, porque naquele mar, aquele exército foi mergulhado.
e não a vida para aquilo que desceu às águas. Quando você aceita essa ordenança do batismo e você é batizado, tudo aquilo de pecado, tudo aquilo de vício, tudo aquilo de condenação, tudo aquilo de trauma fica naquelas águas e você renasce em Cristo, um novo homem para uma nova caminhada com novas lutas e novos desafios. Você faz parte da família de Deus. E eu quero terminar com o tempo bem estourado, eu não me canso de falar isso, porque foi o que estabeleceu o tempo e eu já estou quase 16 minutos, com o último versículo, para que você saiba que você é a família de Deus. Quando Jesus ministrava numa casa, a sua mãe Maria e seus irmãos sanguíneos de sangue chegaram e Jesus disse essas coisas. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e esta é a minha mãe. Saiba que você é família de Deus, saiba que você é filho, saiba que você é escolhido e que você tem uma herança incrível em Cristo Jesus. Não deixe nenhuma condenação sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.